Bora bater papo? Vamos lá, cara. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. A gente fala aqui um pouquinho, quem acompanha aqui o Raiz Tricolor sabe, a gente tá fazendo 7 anos agora. Sabe que de vez em quando eu gravo uns vídeos assim que eu só ligo a câmera, eu tenho uma premissa e vou trocando ideia, vou falando. E esse daqui é um deles. Eu passei a terça-feira inteira, hoje é quarta, né, dia 19 de março. Eu passei a terça-feira e a segunda-feira inteira lendo gente falando sobre demissão de Mano Menezes, gente já programando qual seria o novo treinador e etc. E eu achei isso engraçado, porque independente da vontade, eu vou falar depois sobre essa questão, se eu quero ou não que o Mano Menezes seja demitido, mas independente da minha vontade ou não do Mano Menezes ser demitido, eu não vejo a menor hipótese do Mano Menezes ser mandado embora agora, depois dessa final desse Fla-Flu. E achei engraçado isso, assim, porque a galera às vezes já faz as contas. E eu vi até um perfil. Eu não lembro quem era, mas é alguém que até que eu sigo, botou assim: não, já fiz as contas aqui, o Vojvoda já tá caindo lá do Fortaleza, que é o nosso próximo adversário, inclusive. Já tá caindo, já é a hora de demitir aqui, pra quando ele cair lá a gente já ter e tal. E aí, cara, eu refleti algumas coisas. E a primeira delas, eu vou botar um vídeo aí no canal, que é a primeira reflexão que eu fiz após as finais do Campeonato Carioca. Tem que pegar o fone. Tirei o fone, tem que pegar o fone. Que é voltar nesse vídeo aí quando a gente meio que sabe que o Mano Menezes vai ficar no Fluminense. E aí tem aí o que eu falei. Olha aí só. Prejudica também, isso desafia ainda mais a parada. Aí o ponto 3 aqui pra gente dar uma adiantada, fala que com o tempo... Eu tô lendo a notícia que o Lessa apurou, tá? O Lessa apurou alguns pontos que a renovação dependeria da renovação para acontecer, ou que fariam a renovação do Mano Menezes acontecer. Isso é dezembro. O Mano poderá fazer mudanças que gostaria, mas que não teve tempo ou opções para fazer desde que chegou. Eu não sei, que eu nem falei com o Lessa sobre esse texto aqui, mas eu não sei se essa parte aqui é sobre bola e campo. Se fosse bola e campo, beleza. Agora, fazer as mudanças que gostaria, o Mano já fez muitas mudanças no extracampo que ele gostaria, tá? Muitas mudanças. Vai lembrar, o Mano afasta uma galera do elenco. Aí eu acho que todo mundo aqui vai aplaudir os jogadores que ele afastou. Vai aplaudir a saída de um Marquinhos, de um Gabriel Pires, de um Douglas Costa e tal, show. Só que é esse o trabalho dele? É afastar jogador? Como é que vai ser 2025? Vai ter jogador pra afastar? Daqui a pouco ele tá afastando o Fábio. Então, eu tenho medo. Eu acho que o Mano Menezes encaixou perfeitamente pra 24. Não sei se é o ideal pra montagem de elenco pra 25. E aí, por que eu tô citando de cara esse ponto, cara? Porque eu fui rever esse meu vídeo e falar, eu revejo muito meus vídeos, tá? E não é porque eu acho que minhas análises são muito boas, não. É porque eu acredito que, enfim, quando você fica revendo ali conteúdos, você percebe incoerências, percebe opiniões que você tinha, e às vezes até para trazer também o pensamento de por que o Mano Menezes renovou. Tava todo mundo a favor na época, e não era todo mundo a favor. E eu mesmo falei isso algumas vezes. Essa frase que eu falei ali, eu repeti várias vezes em lives do Jornada, de que quem começa uma temporada com o Mano Menezes, que veio do ano passado, sabe que está indo para uma tacada só para ser campeão. Não é um time que vai chegar como favorito para times que são acima dele. A forma como, e aí é a comparação que eu faço, e que eu vou chegar no motivo de estar escrito SAF na thumb e tal. A forma como o Mário Bittencourt lidou para a renovação do Mano Menezes para 2025 é exatamente, com alguns detalhes, a forma como o Mano Menezes lidou com a final contra o Flamengo. E é por isso que o Mano Menezes não vai ser demitido enquanto estiver dessa maneira. Por quê? Como que o Mano Menezes lidou na final contra o Flamengo? Ele foi para um jogo tentar correr o menor número de risco possível. No jogo de ida, com 4 minutos, tomou um gol numa falha do Fábio. Não tá na conta isso do jogo. Criou uma outra chance, se expôs um pouco, foi melhor do que o Flamengo durante pouquíssimo tempo. Justamente nesse pouquíssimo tempo, logo depois vem uma chance que conseguiu
ser muito criada num lançamento, que na raça o Aras estava cara a cara, perdeu o gol. 2 lances cruciais para essa final. A partir dali tomou um baile, principalmente no segundo tempo, mas ainda assim não tinha tomado gol, até que no final das contas tomou depois de 2, 3 erros seguidos de um zagueiro. Mas esse erro do zagueiro, o erro do Ignacio, é erro do Ignacio, mas é erro da incapacidade do Mano Menezes também e da capacidade do Flamengo. Não dá pra botar na conta só do Ignacio ele ter dado aquele passe errado. Não tinha opção de passe pra ele. Ele errou de ter dado o passe. Ele errou de ter dado o passe errado. Mas tinha um erro na saída de bola também, que a gente viu também do segundo jogo. E aí, com o 2-0, o Fluminense até consegue chegar a um primeiro gol. Mas o fato é que, no segundo jogo, a real cara do Fluminense nessa final se mostra. O desejo do Fluminense, desde o início, era travar o Flamengo, não tomar gol do Flamengo, se proteger, ser um time que iria se defender e iria levar o jogo até a reta final, para no final dar o sprint e conseguir um resultado positivo. Mas o principal era que, ao acabar a partida, e alguém sentasse para comentar, não falasse bem assim. O Fluminense tomou um vareio do Flamengo. O Fluminense foi goleado pelo Flamengo. Isso não acontecesse. Tanto que tem pessoas que estão não enxergando a verdade. A gente fala que foi um vareio de bola na final, e a pessoa fala assim, não, que vareio, como é que vai ser vareio? Isso foi 2-1 no agregado. Ignorando o fato de tudo, como aconteceu os jogos. Parece que não ligou, ficou 180 minutos assistindo a TV, não é no mudo não, assistindo a TV desligada, vendo o jogo com a TV desligada. Não saiu mais gols, não é porque o Flamengo não quis, que o Flamengo tentou, teve 2 gols, foram anulados por detalhezinhos no segundo jogo. O Fábio teve que fazer 2 boas defesas mesmo, errando naquele gol, teve que fazer 2 boas defesas. O time do Flamengo perdeu algumas oportunidades. E de lamentar nosso, a gente vai ter um chute do Keno, que nem foi uma chance tão perigosa assim, foi muito mais pelo momento do jogo no segundo jogo, e o Aras cara a cara no primeiro jogo. E só. O Flamengo só no segundo jogo saiu cara a cara com o Luiz Araújo, o Plata perdeu um gol também já dentro da pequena área no erro do Fábio, teve chance no primeiro minuto de jogo que o Samuel Xavier cortou. Foi um vareio de bola. Só que o desejo era do Mano Menezes, dentro do jogo, era que, ao acabar o jogo, o olhar fosse de que o Fluminense competiu com o Flamengo. O Fluminense foi um time seguro, não sofreu tanto e, nos 10 minutos finais, nos 15 minutos finais, que é o tempo que ele coloca o Serna no segundo jogo, talvez conseguisse um gol. E vou repetir, quase deu. Porque o futebol, o maravilhoso futebol é isso. É que uma estratégia que pode ser chamada de covarde, que pode ser chamada... Se o Keno dá uma chapada no cantinho, o Fluminense empatava o jogo e levava para os pênaltis. Abria o placar, né, no jogo de volta, mas empatava o jogo. E aí, se fosse campeão, os resultadistas estariam falando, genial o Mano Menezes, segurou o Flamengo, fez certinho. É mais fraco, botou a bundinha na parede e ensinou ao Felipe Luiz como é que se joga futebol. Eu não ia estar embarcando nessa, eu não posso ficar afirmando isso, porque essa realidade não existiu, né? Ou pelo menos se existiu, a gente não viu. Mas eu tento manter aqui uma coerência de análise de... Falei isso daí em dezembro e vou repetir aqui agora. Com o Mano Menezes, o olhar para 2025 não era um olhar de repetir o segundo semestre de 2024. O que foi o segundo semestre de 2024? Aceitar derrotas para o Inter fora de casa, eliminação como foi no jogo da Libertadores. Às vezes o Mano Menezes passa uma espécie de conformismo em alguns jogos com a própria incapacidade. E isso pro torcedor é muito ruim. Por outro lado, também o torcedor vê um treinador que chega na coletiva e não se comunica com ele, também é muito ruim. Mas esse conformismo vai para jogos como, por exemplo, do Atlético Mineiro. Não fomos capazes em momento nenhum. Então, perdemos pro Internacional lá no Beira-Rio. A gente já foi sem esperança. A gente não teve muito jogo. A dificuldade para fazer um gol contra o Cuiabá. A dificuldade, e não fizemos gol contra o Criciúma no jogo no Maracanã. Tivemos algumas sequências ruins. As derrotas, a derrota principalmente pro Juventude, pro Botafogo a atuação foi boa, foi uma entregada no último minuto mesmo. Mas o jogo contra o Botafogo é um bom exemplo disso. Eu falo que o jogo foi bom porque a gente era lanterna, depois era brigando pelo Z4 e o Botafogo seria o campeão brasileiro. Só que esse contexto para 2024 funcionava. O Mano Menezes assumiu um time
que funcionava você querer empatar com o líder, que funcionava você querer aceitar que vai perder pro Inter fora de casa, que tá numa sequência boa. Dane-se o Inter, né, com todo respeito. O foco tem que ser no nosso. E pra 2025, isso teria dificuldade de ser aceito. Porém, o que não poderia acontecer em 2025? O Fluminense ser lanterna do campeonato com 6 pontos em 13 jogos. E por que não pode acontecer? Isso é uma análise minha. Eu posso estar totalmente errado, tá? Inclusive. Mas o Mário Bittencourt, eu fiquei pensando várias vezes, falando, cara, por que o Mário Bittencourt... Se eu sabia disso, que o Fluminense 2025 não ia ser um time montado e moldado pra poder disputar com o Flamengo, pra poder na Copa do Brasil, de repente, enfrentar um Palmeiras. E a gente fala, cara, dá pra passar real mesmo. E não dá pra passar, se tudo der certo, a gente fechadinho e fazer um gol no final. O Mário Bittencourt provavelmente já sabia disso também, tinha uma noção disso. O Mano Menezes ganhou títulos, é um treinador campeão, fez boas campanhas, mas normalmente em times com muito investimento. O Cruzeiro, que ele é bicampeão da Copa do Brasil, era um dos maiores investimentos do Brasil naquela época. Não pagou depois, né? Paga muito mais os próprios dirigentes do que o elenco, mas era. E aí, cara, eu penso sobre a SAF. 2025 é o ano da SAF no Fluminense. Inclusive, vamos ter live específica sobre isso também. 2025 é o ano da SAF. O que não pode acontecer num ano de SAF? Num ano de transformação, num ano de venda do clube? Uma instabilidade absurda. 6 pontos em 13 jogos. O time vai pra Série B. Quem tá comprando vai fazer como? Gasta sem saber se vai estar na Série A do ano que vem? E pros torcedores, pros sócios aprovarem essa história aí, como é que funciona? Sócio tem que aprovar, mas vai aprovar a venda da SAF de um presidente que não vai ter como ali passar essa venda porque tá na lanterna, etc, tá sendo criticado, a oposição cresce. O 2025 do Fluminense precisava ser, e novamente, não tô falando por mim, tô falando da minha análise do Mário Bittencourt, estável. E a diferença entre a estabilidade e a covardia é só o resultado final. Estabilidade ou segurança, você pode levar para esses dois lados aí. Eu disse uma frase no Giro de Jornada de segunda que o Mano Menezes entrou na final para ser seguro. E foi. Porque você ser vice-campeão pro Flamengo, estando no cargo de treinador, é seguro. Vice-campeão perdendo de um gol só a diferença, com 1/3 da folha, metade da folha, 10 vezes menos da folha, é seguro, meu amigo. Você não pode perder pro Vasco. Você não pode ser eliminado por Volta Redonda. Mas na semifinal, no geral, na cabeça do Mano Menezes, que não é tricolor igual a gente, pô, segurança você ser vice-campeão pro Flamengo. Você acha que algum programa de São Paulo olhou e falou assim, vergonha do Fluminense, jogou fechadinho com o Flamengo? Não. O Mano Menezes sentou o que deu, mas o investimento do Flamengo é muito mais alto, o time é muito mais forte, etc. Seguro não necessariamente é bom, pode. A segurança, pega uma moto e dá um grau na Avenida Brasil, igual um louco, salta de paraquedas. As pessoas seguras não fazem isso. Aí quem tá fazendo pode olhar e falar, você é um covarde, você tem medo de saltar de paraquedas. Você é covarde. A covardia e a segurança é só o ponto de vista de se olhar. E eu acho que o ano do Fluminense foi moldado nisso, pra ser isso. Na segurança, na estabilidade ou na covardia, o Fluminense até tem condições de ganhar a Sul-Americana. Os adversários são fracos. E mesmo nesse cenário, o Fluminense pode fazer um jogo horroroso, como fez contra o Atlético Mineiro, mas no jogo de volta contra o Once Caldas em casa, mete 2-0. Dá pra fazer. Dá. Ano passado, gente, o gol do Atlético Mineiro acontece quase aos 43 do segundo tempo. A gente quase foi pros pênaltis naquele jogo. A gente quase foi pros pênaltis com o Flamengo agora. Não foi nenhum dos dois. Covardia. Bunda na parede, não soube o que fazer. A gente quase não faz o gol contra o Cuiabá no Maracanã. E eu não vi ninguém chamando de covarde no jogo de volta. É óbvio, outro contexto. A gente contra o Palmeiras faz o gol no finalzinho também. Se a gente perde aquele jogo. Alguns jogos, a gente contra gol do André, no Fla-Flu de 2021, perdão, lá no
na Neoquímica Arena, é um jogo de massacre flamenguista que a gente faz o gol no final. Eu não vi ninguém falando de covardia no final, porque, novamente, entre a segurança e a covardia só é um ponto de vista. Agora eu vou falar o que eu penso. Isso tudo que eu falei é análise, uma análise minha, mas é uma análise do que eu acho que tá acontecendo, do que cada um escolheu fazer. Sobre mim, eu fiquei muito machucado com o que aconteceu em 2024, muito desesperado com tudo que eu vi. Um negócio completamente caótico, o Fluminense rebaixado, o Fluminense esteve rebaixado no Campeonato Brasileiro e reviveu. A verdade é essa. Uma galera botando tomando algum ácido que fazia achar que tava tudo bem. Não, é só estrear o Thiago Silva que volta tudo normal. E eu me sentindo no meio de malucos, falando, gente, olha a campanha que ele tá fazendo. Eu fiquei tão desesperado que eu tenho medo de voltar pra aquilo lá. E isso pode ser encarado como covardia também. Eu posso estar sendo um tricolor covarde aqui agora. Quando o Fluminense fez a escolha pelo Mano Menezes, eu falei, graças a Deus, não vamos fazer 6 pontos em 13 jogos. Porque não vai. Não vai. Mas a gente também não vai ser campeão da Libertadores, não. Até porque a gente não vai jogar, né? Mas enfim, vocês entenderam. A gente só foi campeão daquela Libertadores por causa do Diniz, gente. Isso é nítido. É fato, eu nunca vou deixar de dizer isso. Não importa a forma como ele saiu daqui. Só que a gente também só fez 6 pontos em 11, né? Que o Diniz sai com 11 jogos. Também por causa do Diniz. É o ônus e o bônus. O caso do Mano Menezes vai entregar. Eu vou torcer, eu vou forçar. Eu, às vezes, fico pensando que a minha opinião sobre demitir ou não o Mano Menezes não vai importar em nada. Quem demite é o Mário Bittencourt e ele não tá lá na CBF nesse momento assistindo o vídeo do Raiz Tricolor, não. Tá, não. Pra tomar a decisão dele se vai ou não demitir. Então, às vezes, enfim, mas como eu sei que quem me segue gosta de ver minha opinião, o meu cenário nesse momento, eu penso que... Eu gosto muito da frase do Marcelo Barreto, que ele já deve ser... Ele falou, copiou de alguém, né? Que é... A gente fica muito preocupado em analisar o futuro e, na verdade, o ideal é a gente adivinhar o passado. Analisar melhor o passado. Então, assim, o Mano Menezes deve ou não ser demitido? Eu olho pro futuro e penso, eu pedi a demissão de Odair Helman com 2 rodadas do Brasileirão. E aí o cara saiu daqui deixando a gente na Libertadores depois de muito tempo. Eu não pedi a demissão do Diniz tão cedo, era pra ter saído mais cedo ainda. E a decisão aqui vai ser só pra eu me lamentar no futuro. Agora, um fato é, na minha opinião, é isso. O ano de 2025 é um ano que a gente tem chances de campeão, sim. Mas vai ser nesse modo de segurança, estabilidade ou covardia. O ponto é esse. E quando eu venho pra cá falar isso, não é pra você se acostumar. Se você não gosta de um Fluminense seguro, você gosta do Fluminense ousado, pô, irmão, então tá certo de pedir a demissão do Mano Menezes. Claro, sabendo que corre o risco da gente ter 6 pontos em 11 rodadas de novo. E ok, às vezes você quer correr esse risco. Quem salta de paraquedas sabe que o paraquedas pode não abrir, ele bater no chão e se espatifar. É o risco que você corre, é o risco que eu corro. E eu sou, no geral, esse maluco que gosta de apostar em tudo, mas o ano passado me desesperou. O Mário Bittencourt não é que o ano passado o desesperou. Pra mim parece muito... Aí é a minha visão, tá? Pode ser que o ano passado desesperou o Mário e ele não quer nem pensar nisso. E eu acho que com o Mano a gente não consegue isso. Você pode, inclusive, achar que essa segurança com o Mano Menezes não existe. Que é só covardia que a gente vai fazer 6 pontos em 11 de novo. Eu não vejo lógica na história sobre isso, mas é opinião. Eu acho que a gente tem debatido pouco o futebol e a gente tem se preocupado muito em falar que o outro tá errado. Isso é uma coisa que o Raiz Tricolor, aqui nesses últimos 7 anos, tenta não fazer até com a audiência também. Eu respeito a inteligência dos comentários, né, no geral. E acho que a gente tem que voltar a debater um pouquinho mais de futebol. Entendendo que nem todo mundo é horroroso, lixo que precisa, nossa. E também não existe o gênio também que vai ganhar todas as partidas, né? A gente se preocupa muito, como eu falei, se preocupa muito em dizer que o outro tá errado, se preocupa muito em afirmar que o outro tá errado, e etc, e acaba discutindo pouco futebol. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo, novamente, é um daqueles que eu só ligo a câmera e eu vou falando, tá? E a preocupação sobre o Mano Menezes foi grande. Foi previsível na final, o Felipe Luiz sabia que ele ia fazer aquilo e... Enfim, resta saber se isso foi contra o Flamengo. Se na próxima, o agente vai ter de fato acontecido. Valeu.